dia! Hoje a gente vai estar vendo, tá, gente? As formas de transferência de calor. Eu vou dar uma relembrada para vocês em dois conceitos que eu já expliquei, mas eu vou voltar para vocês poderem compreender o que é calor, o que é temperatura. Então vamos lá. Calor. Calor é uma energia, uma forma de energia em trânsito. E ele só acontece quando dois corpos estão em diferentes temperaturas. Como assim? O meu corpo está a 40 graus Celsius. O termômetro, eu zero o termômetro. Conforme o termômetro está a temperatura de 0 graus Celsius, e eu coloco ele embaixo do meu braço, o que vai acontecer? O meu corpo que está com 40 graus Celsius vai passar energia na forma de calor para o termômetro, até ambos atingirem a mesma temperatura. Aí o termômetro começa a pitar, ok? Então o que acontece? Quando o termômetro atinge a mesma temperatura do meu corpo, a gente chama de equilíbrio térmico. Então o que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando dois corpos atingem a mesma temperatura, ok, gente? Então, calor é energia em trânsito, temperatura é a medida que a gente mede, né? O grau de agitação das moléculas, né? Porque quanto mais agitado o corpo tiver, mais agitadas as moléculas vão estar, entendeu? Então, o que a temperatura, no caso, vai medir? O grau de agitação dessas moléculas, ok? Isso a gente já está relembrando. Então, a transferência de calor é justamente isso, é quando o calor passa de um corpo mais quente para um mais frio. Então, ela ocorre de três formas, tá? Condução térmica, convecção, que acontece mais em líquidos e gases, tá? A condução vai acontecer em sólidos, tá? E a irradiação, que é no caso da fogueira, da garrafa térmica e da luz do sol. Então vamos lá, para começar, condução. O que acontece na condução? Conforme você coloca uma colher de uma colher de qualquer metal, que é bom condutor térmico, em contato com fogo, o que vai acontecer? Essas moléculas começam a vibrar, né, o sólido. Conforme elas começam a vibrar, essa energia da vibração, do calor, passa para a molécula seguinte, ok? Então o que vai acontecer na realidade? Aqui está o cabo da panela, tá? Calor vem aqui. Essa molécula vibra, passa para essa. Essa molécula vibra, passa para essa. Essa molécula vibra, passa para essa. Então, por vibração dessas moléculas, né? Essas partículas vão vibrando e vai passando até chegar aqui, ó, ao cabo, tá? Que você está segurando. Então, existe materiais que eles são bons condutores de calor, como os metais em geral. E também bons condutores de temperatura, bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, dos metais em geral. Mas hoje a gente está falando de calor, então eles conduzem esse calor. Eles são um bom condutor através de quê? Dessas vibrações das moléculas, dos sólidos, ok? Então o que vai acontecer? Ela vai vibrar e vai tomar todo o material, até que chegue na ponta da sua mão e você... Então existem materiais que eles não conseguem conduzir calor ou conduzem uma quantidade muito pequena, que é o caso do vidro, a borracha, não é isso? Aí você vai ver por quê? Por que os pneus do carro são de borracha? Justamente para ter esse isolamento, entendeu? Se você estiver dentro do seu carro, ok? E acontecer algum problema na estrada que esteja passando calor, né? Ou esteja passando também eletricidade, a borracha ali isola. Se você não colocar a mão no metal, você não vai tomar choque, porque é um isolante. Esses materiais, a madeira, o vidro, a borracha, são isolantes térmicos e isolantes também de eletricidade, ok? Aí a gente vai falar agora de convecção. Olha o nome, convecção. São correntes. A gente consegue observar muito isso quando a gente esquenta uma água na nossa casa. O que vai acontecer? Você vai ver que a água borbulha, né? Vai subindo. Então, isso são as correntes de convecção que a gente vai ver aqui agora. O que vai acontecer? A água está aqui, ok? O que vai acontecer? O calor não está aqui? A chama, vou fazer a chama. O que vai acontecer aqui? Conforme ele aquece, ele vai subir, tá? Ele fica mais leve. Aí conforme ele aquece, ele sobe. Aí vai acontecer. Aí aqui não está mais frio, ele desce. Vai criar correntes de convecção.
Por isso que, por exemplo, a gente tem que colocar o ar-condicionado na nossa casa na parte superior do cômodo. Por quê? Vou explicar para vocês. O ar frio tende a descer, então vai esfriar ali, né? Aqui está o cômodo da tua casa. O ar-condicionado está aqui, ok? O que vai acontecer? Conforme ele lança, a temperatura aqui fica frio. O ar frio, ele é mais pesado, ele desce. O ar quente, tá aqui, ó, ele sobe. Aí ele resfria. Nisso, o quarto vai ficar todo resfriado. Se você colocar na parte de baixo, o que vai acontecer, gente? Olha aqui. Olha, você colocou aqui na parte de baixo. O ar frio vai descer e o ar quente está aqui em cima. Entendeu? É muito mais complicado você fazer esse sistema aqui, ó. Que é o que tem que acontecer. Ao passo que se você coloca ele aqui em cima, ó. Coloquei o ar-condicionado aqui. Esfriei essa parte. Opa, pesou, ele vai descer. Aqui, que é mais quente, ele vai subir. Ele vai resfriar também. Daqui a pouco o quarto todo está resfriado. Isso acontece também com a geladeira, tá? A geladeira é o mesmo esquema, tá? O freezer da geladeira fica em cima justamente porque não, agora o freezer é separado da geladeira, mas normalmente é assim. Então o que acontece? Tem que resfriar toda a geladeira. Antigamente as geladeiras eram de grades, né? Conseguia passar. Agora eles fazem prateleira. Não acho maneiro, não. Na época da grade era legal porque passava entre as grades. E o material, eu percebo que você conservava melhor o alimento. Hoje em dia o alimento estraga dentro da geladeira por conta desse sistema, que é totalmente falho, tá? Falar um pouquinho da irradiação. Irradiação é a luz do sol, tá? A luz do sol irradia energia, a fogueira também, na forma de irradiação, tá? Só tem isso para falar. Dilatação térmica. A dilatação térmica, alguns corpos, quando estão expostos à temperatura, eles tendem a aumentar o seu tamanho. É por isso que os trilhos dos trem, tá? Se você perceber, o trilho do trem é colocado assim, ó, com um espaço entre eles, ó, tá vendo? Não é colado. Por quê? O calor faz com que esse material ele aumente de tamanho, tá? Ele consegue dilatar e aumentar de tamanho. E quando estiver muito frio, ele retorna ao tamanho original, tá? O calor tem esse poder. Agora a gente vai aprender a calcular a quantidade de calor. O que acontece? Vocês, quando viram lá na química, ponto de fusão, ponto de ebulição, você viu que cada substância reage, né? Tem um ponto de fusão diferente, tem um ponto de congelamento diferente. Por quê? Porque tem as suas especificidades. Cada substância ela é única, né? Assim como cada ser humano é único, o álcool é diferente da gasolina, que é diferente do querosene. Então, o ponto de fusão, o ponto de ebulição é diferente. Então, quando a gente está falando de calor, a gente vai falar de uma unidade de medida que se chama calor específico. O nome já diz específico. Cada substância possui um valor de calor específico, tá? Que você vai estar utilizando para calcular a quantidade de calor, que é caloria ou quilocaloria. A gente utiliza muito também em dietas, tá? Essa característica aí, tá? Pra gente calcular a quantidade de caloria que tem um determinado alimento, né? De calorias. Então, a quantidade de calor é dada em caloria ou quilocalorias, tá? Ela é dada por uma fórmula, tá? Que é quantidade de calor igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Então você vai pegar a variação, quanto variou a temperatura, mais a massa, aqui é calor específico, desculpa, gente, um Czinho aqui de calor específico, tá? Isso aqui, normalmente, se eles não pedirem para você calcular, ele vai te dar, tá? Então a gente tem um exemplo aí no caderno de vocês, que eu vou explicar agora, ó. Uma esfera de chumbo passa da temperatura de 20 graus, estava 20, para a temperatura de 90. Então, quanto ela variou aqui? Se ela estava 20, chegou a 90, você joga numa formulazinha. Temperatura final, 90, menos a inicial, que é 20, que é igual a 70 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é 70. Aí ela te fala aí que ela pesa 100 gramas. Então, ele te deu uma massa aqui, ó.
100 gramas. E ela te fala também que o calor específico do chumbo é 0,03. Então, você jogar na fórmula. Quantidade de calor é igual a massa, que é 100 gramas, vezes o calor específico, 0,03, vezes 70, que é a variação térmica. Você fazendo essa continha aqui, você vai achar 210 calorias, ok? Então, com a quantidade de calor que foi transferida aí, tá? Ele liberou 210 calorias, tá? E por hoje, gente, a aula de física é só isso. Tá bom? Tenha uma semana abençoada e até a próxima aula.